Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. Vamos contar mais uma história bíblica. História de fatos já ocorridos. É assim que eu me considero nos dias de hoje. Eu não sou pregador de evangelho. Eu não sou ministro do evangelho. Eu sou um contador de histórias. E nestes contos, o que nos alegra é saber que o Criador de todas as coisas, que o Senhor, que é o Espírito, está em nosso espírito. Por isso que eu sou um contador feliz das histórias bíblicas. Claro, com passagens motivacionais, com passagens inspiradoras da Bíblia, claro que sim. Mas a Bíblia é um livro de história. E principalmente, história de judeu contada a judeu. Nós, gentios, temos lá alguma coisa para nós entre Romanos e Hebreus. 13 epístolas de Paulo, de Romanos a Filemon, e Apolo, provavelmente o escritor de Hebreus. Total 14 epístolas, que se refere trechos a nós, gentios. Porque somos contadores de histórias bíblicas e não pregadores. É isso mesmo. Não sou contra, cada um é livre para se achar o que eu sou um pregador da graça. Amém. Eu sou um pregador do evangelho. Amém. Eu sou um ministro de Cristo. Amém. Eu sou uma ministra de Cristo. Amém. Quem sou eu para contrariar? Eu falo por mim. Eu não sou o pregador de evangelho. Porque se eu o fizer, eu estarei querendo desfazer do que Deus falou pela boca do profeta. E eu vou te mostrar. E longe de mim, quem sou eu? Longe de mim para se comparar ou para querer ser além dele. Não. A religião está aí, pregando. Nós temos que pregar o evangelho para ganhar almas para Jesus. Como que ganha alguma coisa que já veio e ganha? Porque eles precisam de status, o ego deles se infla, o ego deles se enche quando eles falam: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou papa, padre, cardeal. São status carnais. Mas, como nós temos a mente de Cristo, Jesus de Nazaré falou aos judeus, falou aos israelitas: não queiram ser chamados de mestres, de doutores, de líderes, de professores. Não. Vós sois todos irmãos. Ele falou isso aos israelitas, aos discípulos. Não falou para nós. Mas nós temos que pegar essa carapuça que foi dita aos judeus e colocar aqui, ó. Essa carapuça para nós. Nós não somos nada. Eu sou o seu irmão em Cristo no Espírito. Eu estou aqui para contar uma história da Bíblia. Que eu conto porque eu creio, porque eu acredito. Eu acredito nos escritos. Mas Deus, não sei porquê, ele tem me dado um entendimento racional da palavra. Eu não sou nenhum insano para ficar aqui futurizando essas coisas. Não. E eu vou fazer um vídeo por causa do irmão que ele comentou. Explica Romanos 10, 14. Romanos 10, 14, ele falou. Tudo bem. Romanos 10, 14 está assim escrito. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e não crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Gente, vamos respeitar a época. Isso Paulo falou antes da parousia. Isto ele falou antes de ser estabelecido a justiça eterna, Daniel 9, 24. Isso foi antes de ser estabelecido o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6 e 7. Isso foi antes de ser estabelecido ter sido consumado o juízo final, o fim dos tempos. Então, se eu pegar isso como um religioso, um futurista, está escrito. Claro que está escrito. Como que uma pessoa vai conhecer Jesus de Nazaré se ninguém falar? Mas quem falou que precisa conhecer Jesus de Nazaré? Se Deus está em nós. Mas vamos falar que eu estivesse falando aqui somente de Paulo. Como que eu vou falar de Jesus de Nazaré se Cristo ressuscitado é quem está nos ensinando? Vamos falar como um pregador da graça, que coisa que eu não sou. Não, mas está escrito em Mateus 24, 14. Jesus falou que era para ser pregado o evangelho para todas as criaturas, a toda criatura no mundo. Claro, só que em Mateus 28, no finalzinho, ele falou que ele estaria com os discípulos, era para pregar ali até o fim dos tempos. Também está escrito em Mateus capítulo 24, do 1 ao 3, perguntaram para ele quando é o final dos tempos. E uma das coisas que ele falou que seria o final seria a destruição do templo, não ficaria pedra sobre pedra. E ele também disse em Mateus 24, 34, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. E o tudo acontecesse estava inserido em Mateus 24, 14. Eu estou fazendo essa salada que é para mexer na sua moringa, tá? Estou fazendo essa salada aqui, ó, de versículos aqui, para você botar isso aí para funcionar. Larga de ser preguiçoso. Então, como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Chega num... Vou dar um exemplo. Chega numa obra perto da sua casa, onde existem pedreiros, mestre de obra, servente. Pergunta para qualquer um. Pergunta para qualquer um ali. Você frequenta alguma igreja? Não, não frequento. Você acredita em alguma coisa? Claro que eu acredito em Deus. Ele fala categoricamente, eu acredito em Deus. Mas como que ele conheceu Deus se ele nunca frequentou uma igreja? Como que ele tem amor se ele não aprendeu o que é amor? Como que ele tem compaixão pelo seu próximo se ele não aprendeu isso? Como que ele tem misericórdia de alguém se ele vê um servente carregando um peso a mais, ele vai lá querer ajudar? Como que ele tem aquela vontade de bom samaritano se ele não aprendeu, se ele não foi para religião nenhuma? Então, por isso que um natural não consegue explicar. Um religioso não consegue explicar o porquê que esse fulano, um exemplo que eu estou dando desse pedreiro, ele acredita em Deus, ele tem amor no coração, ele tem compaixão. Por que ele tem isso se ele nunca frequentou uma religião? Claro, porque se cumpriu o escrito que eu vou ler na vida dele, que é Deus nele. Deus falou que não era depois daqueles dias para ninguém mais falar, avisar dele, ensinar sobre ele, porque todos o conheceriam. Todos que precisam, todos que têm ele no espírito. Então essa conversa de pregar evangelho é meio de ganhar dinheiro, é meio de status, é meio de ter uma posição, um cargo, seja na graça, seja no meio evangélico, seja na católica, seja onde for. É um meio de ter um status. Não adianta. Se eu falar que eu sou um pregador, estou desconsiderando a profecia. Estou sendo mais um no sistema religioso. Seja quem for, pode sapatear. Eu estou avançando no conhecimento, eu não estou parado em Paulo, eu não estou parado em Jesus de Nazaré. Não. Ei, nós estamos além disso, nós estamos no evangelho eterno, nós estamos na escatologia consumada. O Senhor que criou todas as coisas, o Elohim, o Senhor que é o Espírito, ele está em nosso espírito, ele não está mais no terceiro céu. Então faça uma pesquisa onde você mora. Procure um amigo seu, um vizinho que nunca frequentou religião nenhuma. Pergunta pra ele. Ô fulano, ô fulana, você frequenta a religião? Eu não. Mas você acredita em alguma coisa? Claro que acredito, acredito em Deus. Aí você se pergunta, como que esse camarada ou essa mulher consegue acreditar em Deus se ela não frequenta a religião? Então tá, então vamos lá. E esse versículo, ele está dentro de um contexto. Ele está dentro de outros versículos. Ele está inserido numa contextualização. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Respeitando esta época. Quem eram essas pessoas que estavam nessa situação? Então vamos ler do versículo 1, capítulo 10, versículo 1 ao 21. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos, porque Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era hebreu, Paulo fazia parte desses aqui. Paulo não era gentil, Paulo não era estrangeiro, Paulo fazia parte dessas tribos. 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Eles tinham, os judeus, os israelitas, eles tinham por Deus, eles ofereciam sacrifício, holocaustos, eles tomavam banho no Rio Jordão, eles praticavam a lei da purificação, eles praticavam a circuncisão, eles visitavam o templo, eles buscavam Deus em templo, tudo. Por quê? Conforme as leis judaicas. Então eles tinham zelo, mas não tinham conhecimento. A religião é a mesma coisa, eles têm zelo de Deus, eles amam a Deus, mas sem conhecimento, sem entendimento. Com isso são presas fáceis nas garras dos lobos. 4. Porque o fim da lei é Cristo. Ei, fim do dízimo, do batismo, comer pão e beber suco, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, apresentar a criança, porque o fim da lei é Cristo. Se você está lá fazendo essas coisas, nessa religião maldita, então você não participa disso aqui. Isso aqui não é um versículo para você, religioso, menino, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz?
A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com base se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Respeita isso aqui, viu? Isso aqui, quem derrubou o muro de inimizade que eram as leis, foi Jesus de Nazaré naquele madeiro. E ele uniu os dois em um só povo, um só Israel, mas não mais para praticar obras das leis mosaicas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gentios e judeus. Isso seria salvo quando? No dia do juízo. No dia da parousia. No ano 70 DC. 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, naqueles dias, Paulo estava falando que os judeus ou os gentios naqueles dias, os que iriam passar pelo juízo do ano 70, eles precisavam conhecer, eles precisavam saber quem era Jesus, quem era o Cristo ressuscitado. Eles precisavam saber quem era o juiz que viria julgar no ano 70. Então, por isso que a pregação do Evangelho, os Evangelhos são boas novas a respeito de quem? A respeito, no caso, para os judeus, Jesus de Nazaré, e para os gentios, o Cristo ressuscitado. Então, as boas novas do Cristo ressuscitado. As boas novas da graça, do favor imerecido de Deus. Isso é. Então precisava, conforme esse versículo 14, alguém precisava pregar, alguém precisava anunciar, porque eles ali não sabiam de nada. Deus nesse tempo, Deus nessa época, nesse time, estava no terceiro céu. Deus, isso aqui, estava no reino celestial. Deus não estava no espírito dos homens, ainda não. Então você tem que respeitar isso aqui. 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo do 8 em diante, quando ele subiu, levou o cativeiro e deu dons aos homens e deu alguns para mestres, para pastores, para evangelistas, porque eles tinham que ter aquele título para disseminar o evangelho, disseminar as boas novas do Cristo ressuscitado aos judeus principalmente, que eram eles que iriam passar pelo juízo. Eram eles, as contas seriam cobradas deles. Então tinha que ter pessoas, tinha que ter ministros, doutores, mestres naqueles dias para levar o evangelho. Mas o perfeito veio. Quando o perfeito veio, acabou os dons e acabou os títulos. 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Tá vendo aqui, ó? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. E isso foi lá. A religião é uma fraude, a religião não existe, a religião para Deus não existe. No entanto, nem todos os... Escuta aqui. O versículo 14 está como? Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aí no 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Então, os israelitas, que eram os principais, que precisavam ouvir do evangelho, nem todos eles aceitaram. Está escrito aqui. Mas lá em Isaías foi profetizado. Senhor, quem creu em nossa pregação, essa mensagem? 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ei, não é de Moisés não, tá? Dízimo é Moisés. 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Eles quem? Para quem Paulo estava perguntando? Mas eu pergunto, eles não ouviram? Quem era o povo que devia ouvir? Os judeus. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então Paulo estava falando aos irmãos que estavam reunidos como igreja em Roma, que se perguntando se eles tinham ouvido. Ele que? Os israelitas. Aí respondeu, claro que sim, todos ouviram, até os confins do mundo. Todos, que naquela era, naquele ambiente, naquele tempo, todos que precisavam ouvir, ouviram. Porque a palavra chegou aos confins do mundo. Os judeus que precisavam ouvir, eles ouviram. 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés diz, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu?
Então aqui estava falando que o povo que precisava ouvir era ele. Aí Deus falou: farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Quem não era o povo de Deus? Eram os gentios, eram os israelitas, os que não faziam parte das 12 tribos de Israel. Esse foi o povo que não era de Deus, mas que farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Então os gentios foram levantados para provocar ciúme no povo de Deus, no povo eleito. E o povo eleito virou as costas para Deus. E este povo eleito que virou as costas para Deus é que deveriam ouvir a pregação das boas novas. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Olha, você vê, os judeus era que tinha entendimento de Deus, mas rejeitaram. Aí ele criou ciúme usando os gentios, vamos dizer que se nós estivéssemos lá seríamos nós sem o entendimento. Pessoas sem conhecer Deus, fez assim. 20. E Isaías ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Só um parentezinho aqui. Você ouviu falar da historinha de Hitler? Você ouviu falar de Hitler? Quantos que Hitler matou mesmo? Quantos? 6 milhões? De quê mesmo? De quem? Ah, de judeus. Mas a respeito de Israel, judeus, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Quem era desobediente e rebelde? Os gentios? Os judeus. Quando o general Tito cercou Jerusalém, segundo Flávio José, foram mortos cerca de 1 milhão de judeus. General Tito. Foi no ano 70. A história só lembra da Segunda Guerra, acho que foi na Segunda Guerra, Hitler, por ter matado 6 milhões. Qualquer coisinha a pessoa fala: não, e o Hitler? Olha o Hitler, olha o Hitler. Hitler matou 6 milhões. Se você for analisar em proporções, o general Tito matou quantas vezes elevado ao quadrado, ao cubo a mais do que Hitler? Porém, como a humanidade, como as pessoas não conhecem a história do general Tito, então pega os 6 milhões que Hitler matou, olha, matou 6 milhões. Só que o livro de Flávio Josefo fala que Tito matou 1 milhão na primeira era cristã, no ano 70 desse. Então, em proporção, quanto de gente tinha no mundo na época do general Tito, que matou os judeus, que o juízo veio contra os judeus, e depois, na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou 6 milhões. Desobediente e rebelde. Que povo? Judeus. E agora tá tendo mais uma salmorinha lá. O presidente da Ucrânia, ele é judeu. Ele é judeu. Não estou aqui tecendo julgamento nenhum. Só estou lembrando coisas que eu conheço da Bíblia. Então você entendeu esse versículo 14? Aqui ele estava falando que o povo que precisava ouvir, como que eles iriam conhecer, como que eles iam saber Deus se não tivesse quem pregasse. Então aqui está no versículo 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram. Então, mesmo tendo enviado pastores, mestres, professores, evangelistas naqueles dias, mas muitos israelitas não aceitaram. Não aceitaram, coração endurecido como de Faraó. Então, por que somos contadores de histórias bíblicas e não pregadores? Porque eu sei que isso daqui esse versículo aqui é uma história. Eu sei que esse do Romanos 10, principalmente do 14 em diante, isso aqui é uma história. Isso aqui é uma história que deveria que ocorreu no quê? Nos dias antes do ano 70, nos dias que Paulo esteve lá. Se for uma história contada. Eu estou contando, eu estou aqui como um contador de história. Não estou te pregando nada. Se fosse para mim te pregar alguma coisa, eu iria pregar a escatologia consumada, não isso aqui. Isso aqui não foi para você, que é gentil. Isso aqui não é para mim. Então, se eu fosse um pregador, eu não estaria. Eu estaria do Apocalipse para lá. Mas do livro do Apocalipse, capítulo 22 para cá, onde tem mais escritos bíblicos? Não tem mais nada. Aí uma irmã colocou no comentário, acho que foi até ontem, ela colocou assim, embora os vídeos são bem parecidos, são repetitivos, mas é interessante assistir porque vai se renovando. Então, deixa eu te contar uma historinha aqui, contar uma coisinha rápida. Não tem como ter muita novidade, porque a Bíblia ela se acabou, a história dela se acabou em Apocalipse 22. Depois disso, não tem mais escrito bíblico para poder ficar anunciando, olha, vai acontecer isso, vai não. Tudo já se aconteceu, tudo se consumiu. Então a gente tem que ficar sempre voltando, sempre tocando em alguma história bem semelhante, porque é o que nós temos, são histórias. O que passar disso será manipulação, manobras. Eu penso assim, será eu querendo fantasiar algo que já ocorreu, para tentar te segurar presa no canal, te segurar presa aqui, não, você tem que enganjado nesse canal. Não tem. Findou o Apocalipse, não tem mais novidade.
Tem mais nada, não. O viver em novidade para nós é todo milésimo de segundo na nossa vida, que é Deus em nós. O viver em novidade é Deus em nós. O evangelho eterno é Deus em nós. A pregação consumada é Deus em nós. Acabou. Então, o que ficou para trás de Apocalipse 22 para trás, até Gênesis, são histórias. Por isso que eu me considero um contador de histórias bíblicas. Aí você fala, olha aqui o que Paulo falou em Colossenses 1:23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, o texto da NVI, ela coloca que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. Então aqui não é algo assim que se encerrou. Você lendo por esse texto da NVI, não dá. Mas quer ver na Almeida Corrigida Fiel como está? Vamos ver. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Na NAA está como? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você consegue entender? Que nos dias de Paulo foi pregado para quem? Para os judeus, para os israelitas, para os gentios que precisavam ouvir ali naqueles dias, eles ouviram. Judeus e gentios, eles ouviram. Porque eles precisavam, estou sendo prolixo, eles iriam passar por um julgamento. Eles foram sentenciados. Eles iam passar por esse julgamento. E esse juízo era no ano 70. Então eles deveriam conhecer Cristo. Eles deveriam saber como é que invocar Deus no dia da angústia, no dia da ira, do cálice da ira. Então o evangelho. Então naqueles dias haviam pregadores. Se faziam necessários pregadores. Mas nós hoje somos contadores de história. Se eu falar para você que eu sou um pregador do evangelho, eu estarei indo contra isso daqui. Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 34. Deixa eu deixar nessa Nova Almeida atualizada aqui. Não, deixa eu pôr na NVI para a gente continuar nela aqui. Quer ver? Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Veja, essa nova aliança não era para o povo gentil. Essa nova aliança era com quem Deus tinha feito a primeira. A primeira aliança foi feita quando? No Egito, quando ele tirou os israelitas das garras de Faraó. Correto? Foi a primeira aliança que ele fez. Aí foi dado os 613 itens e as leis em pedras, elas foram consagradas com sangue. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Essa nova aliança foi feita no ano 70 DC. 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias. Declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então a lei não era mais, depois quando chegou o ano 70 DC, que ele firmou a nova aliança, ele colocou a lei dele espiritual na mente das pessoas, no entendimento das pessoas. 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pecados eram as transgressões das leis dadas a Moisés. 1 João 3,4. Então aqui, se eu falar para você que eu sou um pregador do evangelho, que eu estou anunciando as boas novas, eu não sei, estou falando pelo meu entendimento. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu tenho consciência que se eu falar aqui na frente dessa câmera aqui, que eu sou um pregador de evangelho, eu estarei indo contra isso daqui. Eu estarei, porque ninguém mais ensinará. Quem falou aqui foi Elohim. Quem falou aqui foi o Criador pela boca do profeta Jeremias. Como que eu vou falar para você que eu sou um ministro de Cristo, sabendo que Paulo foi ministro, porque ele pregou o evangelho para os que deveriam ouvir, os que iriam passar pelo juízo do ano 70. Então como que eu posso falar para você que eu sou um pregador?
saber, eu tendo conhecimento que isso daqui se cumpriu dentro dos muros de Jerusalém no ano 70 DC, quando foi estabelecida a Nova Jerusalém, que eu vou ler para você. Como que eu posso? Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão. Pregar o evangelho não é ensinar? Pregar, anunciar as boas novas, não é você estar admoestando uma pessoa, não é você ensinando ela, olha, assim que você tem que fazer. A religião ensina totalmente errado. Fala que tem que orar de joelho, tem que falar Pai Nosso que estás no céu, tem que comer pão, beber suco, tem que tirar 10% do que... Religião não dá nem para colocar nisso aqui. Por isso que eles estão debaixo de maldição, não tem nem o que falar de religião. Mas como que eu posso falar para você, eu sou um pregador da graça? Eu não sou pregador da graça, eu não sou. Eu sou um contador de história. Porque a graça foi pregada, a graça foi estabelecida, o evangelho eterno foi pregado, o evangelho foi pregado, o evangelho eterno foi estabelecido. Então, se eu falar que eu sou um pregador, eu estou indo contra isso aqui. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo. Quando que isso? Ele falou o quê? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou o dia do Senhor, do ano 66 à metade do ano 70. Declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que essas pessoas que estão por aí, eles acham que estão pregando o evangelho, mas eles não estão pregando o evangelho. Eles estão contando, são contadores de história. Como eu estou me considerando, um contador de histórias bíblicas. Eles são contadores. Eles se acham pregadores, mas não são pregadores. Não são pregadores. Porque se precisa ainda de pregador na terra, então a escatologia não foi consumada. Falar de escatologia consumada é uma fraude, então. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Veja, isso é o que aconteceu naqueles dias. Apocalipse capítulo 21, do versículo 2 e 3. Deixa eu ler do versículo 1 ao 6. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Olha aqui. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí? Tem pregador de evangelho na terra ainda? Conforme esses dois versículos aqui? Tire suas conclusões. Não sou eu que vou tirar. Não sou eu que vou entrar na sua cabeça aí para mudar seu pensamento. Responda à sua consciência. Tem pregador, tem ministro do evangelho na terra ainda? Seja ele quem for, existe isso ainda, esse título? Esses dois versículos aqui não é exatamente a consumação de Jeremias 31, 33 e 34? Principalmente o 34, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão. É a consumação ou não é? Aqui foi estabelecida a Nova Jerusalém e o tabernáculo de Deus. E Deus mesmo está nos homens, no espírito dos homens. Por isso que eu sou um contador de história. Por isso, meu irmão, que respondendo para você... e no versículo 6 ainda fala assim, disse-me ainda, aqui, está feito, está consumado, está cumprido, está realizado. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Está feito, não estará feito. Não vou fazer ainda. Aqui falou que estava feito naqueles dias. Então o que sobrou do Apocalipse para cá? Mais nada. Não tem mais escrito nenhum. Não tem nada de novidade. Não há nada que você possa falar. Vamos ler agora uma novidade dos escritos bíblicos. Não. Só tem história. Só tem fatos já consumados. Só tem fatos já realizados. Só tem histórias já cumpridas. Não sobrou nada. Agora a religião, como é uma fraude, a religião, como é uma mentira, como é um engano, fica por aí, futurizando tudo. Por que eles precisam futurizar? Porque eles a base do engano, da fraude deles, é futurizar os escritos bíblicos. Porque se eles pregarem como eu, um contador de história, o que vai acontecer? Essas choupanas vai ter que fechar, baixar as portas. Que sentido vai fazer estar aberto isso aí? Faz sentido para quê? Se tudo já se cumpriu, tudo se realizou. Por que somos contadores de histórias bíblicas e não pregadores? Por causa disso, porque tudo se cumpriu. E Romanos 10, 14, quem é que deveria ouvir o evangelho naqueles dias? Foi os ouvintes de Paulo. Foi os que iriam passar pelo juízo. Quer ver? Deixa eu só ler uma coisinha para finalizar esse vídeo. Leia comigo aqui, Lucas, capítulo 11, 49 em diante. Veja. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns
e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Pelo que esta geração, ó, a cobrança de contas vem em cima deles. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Outra coisinha, quer ver? Lucas 21, 22. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Se você ler o Lucas 21, do versículo 1 em diante, foram todos os fatos que precederam a vinda dele como juiz no ano 70. E ele falou que tudo aconteceu naqueles dias, pois esses são os dias de vingança. Então o que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém foi a vingança de Deus contra eles. Então eles é que precisavam ouvir, porque eles iriam passar pelo juízo, e eles passaram, porque aquele juízo foi dia de vingança, foi dia de cobrança de contas, foi dia da responsabilização nas pessoas, colocar a responsabilidade nas pessoas. E Jesus ainda disse, em cumprimento de tudo o que foi escrito, de tudo o que foi escrito nos Salmos, nos profetas e na lei. Se cumpriu tudo dentro dos muros de Jerusalém. Você entende porque o evangelho precisava ser pregado? Você entende porque Paulo foi o ministro do evangelho? Você entende porque naqueles dias existiam pastores, mestres, bispos, presbítero, diáconos? Porque era preciso. Você entende porque tinha dons naqueles dias? Porque era preciso levar o evangelho, as boas novas, aos que iriam passar pelo juízo. Assim seja, porque somos contadores de histórias bíblicas e não pregadores. Por causa disso, porque tudo já foi consumado, tudo já foi realizado, e eu estou aqui neste canal lendo, contando histórias maravilhosas a nosso favor que já se realizaram. E se foi útil, joinha. E vou perguntar, se você tiver peito, coragem, porque para esse vídeo, sim, você tem que ter peito. Aí você compartilha ele, manda aí, se prepara com o escudo, que vai vir paulada. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. E até a próxima, se assim o Pai permitir. E para você que acredita na escatologia, você que vive a escatologia consumada, a oração é essa. Pai nosso que está em nós, santificado foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Até a próxima. Tchau, tchau.